Glória a Deus, irmãos. Vocês estão bem? Amém. Vamos fechar os olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, queremos entregar esse momento diante do Senhor. Sabemos que o Senhor morreu naquela cruz, Jesus, para que nós pudéssemos ser salvos, para que nós pudéssemos alcançar a vida eterna ao Teu lado e para que, Deus, nós pudéssemos pregar o Teu Evangelho. Assim o Senhor nos comissionou a pregar a Tua Palavra. Então eu estou aqui pregando Tua Palavra, Senhor. Que o Senhor possa me ajudar. O Senhor conhece as minhas limitações, mas eu não conheço ainda o Seu ilimitado poder, Deus, mas eu sei que o Senhor o tem. Então eu quero pedir que o Teu poder esteja sobre nós esta manhã, convencendo, transformando, tudo aquilo que o Senhor precisa fazer nesta manhã em nossos corações. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém? Irmãos, começo de ano, levanta a mão aquele que não fez nenhuma resolução, não pensou em mudar algo nesse ano, falou assim, vai ser exatamente do jeito do ano passado. Quem não planejou nada e não falou assim, eu preciso mudar em tal coisa, levante a mão. Ainda bem que eu acertei, irmãos. Por quê? Porque fim de ano é natural, né? Todo mundo chega no final do ano e fala assim, o ano que vem eu vou fazer tal coisa, o ano que vem eu vou aprender algum instrumento, o ano que vem eu vou para a academia. Tudo isso, nada é fictício, tudo isso eu falei para mim mesmo, entendeu? Eu imagino que você também fez planos, porque final de ano é tempo de pensar, meditar naquilo que passou e planejar o ano que se inicia. E Deus me deu uma palavra alguns anos atrás, que eu dei um spoiler no final do ano de 2020, e quando o pastor Marcelo me convidou para pregar, eu falei, eu acho que eu vou ter um pouco de tempo maior para caminhar na palavra. Então eu queria que você abrisse comigo João, capítulo 6, versículo 5. Deixa eu só arrumar aqui meu celular, irmãos. João, capítulo 6, versículo 5. Uma passagem muito conhecida também. Preste atenção, eu vou ler na versão revista atualizada. E nós vamos ler até a hora que eu parar. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe, onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Felipe, não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão, Pedro, informou a Jesus, está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus, fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobraram para que nada se percam. Para que nada se perca. Acho que até aqui está bom. Queridos, o que esse texto tem a ver com o início de ano, né? Você pode estar pensando. Para mim, Deus falou muito claramente, quando Deus me entregou essa palavra, Ele me deu, às vezes você fica trabalhando a palavra, estudando, buscando. Essa palavra Deus me deu assim, de cabo a rabo, no momento que eu estava tomando banho. Então foi coisa de 15 minutos,
Deus me entregou. E o que tem a ver com todo esse início de anos? Bom, como eu falei, todos nós temos resoluções para o novo ano. E normalmente as resoluções, aqueles planos que nós temos, eles são baseados em algumas necessidades que nós temos. Ponto. A maioria delas. Então, se você quer fazer uma academia, é porque você tem uma necessidade da sua saúde, de algum problema que você tem, ou você quer melhorar fisicamente. Se você quer aprender um instrumento, talvez você tenha uma necessidade de aprender para o louvor. Não sei. Normalmente, as resoluções, elas são baseadas em alguma necessidade que nós temos. E diante desse texto, eu queria pontuar algumas coisas. Eu não vou falar a quantidade de coisas para vocês não ficarem desesperados e ficarem olhando no relógio, tá? Mas são algumas. E vamos caminhar juntos. E eu espero que seja uma palavra leve, porque é uma palavra muito prática. Não espere muita teologia profunda nela, mas é algo de aplicação para o nosso dia e para o nosso ano. Bom, primeiro versículo diz que Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, disse a Felipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Primeiro ponto que eu queria colocar para nós nessa manhã é que, desde que mundo é mundo, desde que Deus falou, haja luz, o mundo tem necessidades. Lá no princípio, Deus fazia todas as coisas. O trabalho de Adão era se alimentar, ter comunhão com Deus, se divertir, cuidar ali daquilo que Deus tinha feito, fazer filho. Uma vida difícil, irmãos. Né? Comer uma fruta, tomar um banho de cachoeira, fazer filho, comer uma fruta, tomar um banho de cachoeira, brincar, fazer filho. Mas tudo mudou. Porque Adão, em vez de ficar quietinho na dele, irmãos, ele, como nós, né? Ele pecou. E tudo mudou. E então, as necessidades desse reino da terra, necessidades naturais, passaram também a ser responsabilidades do homem. E Deus falou, então você vai trabalhar agora. Com o suor do teu trabalho você vai comer. Então, nesse mundo há necessidades e nós trabalhamos e vivemos com um mundo natural que tem necessidades. E no reino espiritual também não é diferente. O reino espiritual, o reino de Deus também tem necessidades. Quando nós pensamos na área espiritual, há necessidades, queridos. Quando o homem pecou, quando Adão pecou, havia necessidade de uma reaproximação do homem Deus, e Jesus fez isso por nós. E quando ele subiu, ele deu uma missão para a igreja, de pregar o evangelho, de ser sal e luz nessa terra. Essa é a necessidade que nós, como igreja, temos hoje. Muitas vezes a nossa necessidade, nós olhamos as nossas necessidades, mas há uma necessidade que é nossa, de alcançar o perdido. Então, o primeiro ponto que eu entendo nesta passagem é que Jesus, olhando as multidões, ele viu uma necessidade. Havia uma necessidade. E há uma necessidade para nós. A palavra nos conta em Marcos que Jesus, um pouco antes de falar, de ter essa passagem, ele recebe a notícia de que seu primo, João Batista, tinha morrido decapitado. E o texto de Marcos nos dá a entender que, por causa dessa notícia, ele resolve se afastar e ficar um pouco no deserto. Mas quando ele vai fazer isso, ele encontra essa multidão. A Bíblia não deixa clara, mas é bem provável que Jesus, que era uma pessoa que se comovia, ficou chateado com a morte de João Batista. Mas diante de uma necessidade, ele não se calou. E eu quero perguntar para você, você tem se calado diante das suas
notícias ruins? Você tem que escalar diante de algumas como eu posso dizer, inabilidades? Eu não vou pregar porque eu não estou bem. Eu não estou bem com Deus, eu não estou no meu melhor momento, então eu não vou servir na igreja. Eu estou me sentindo meio mal, então eu não vou orar, eu não vou jejuar, eu não vou pregar para o meu vizinho, porque eu estou mal. Queridos, vivemos num mundo onde o mal vem, o dia mal vem. Se nós esperamos ou esperarmos estar bem, fortes, para fazer a obra de Deus, nós nunca vamos fazer. Nunca vamos fazer. Jesus foi assim, ele tinha uma notícia terrível, ele tinha um plano de ir se afastar um pouco no deserto, talvez para chorar a morte do primo, talvez para orar, mas a verdade é que quando ele se deparou com uma necessidade, peraí, eu tenho algo a fazer. Igreja cristã bíblica, igreja do Senhor, você vive num tempo. Nós estamos vivendo num tempo onde talvez nunca, foi tão necessário que a igreja se levante. Vocês estão me entendendo? Nós estamos vivendo num tempo, principalmente no Brasil. Eu não quero falar de política, mas infelizmente ou felizmente, a política faz parte. Nós estamos vivendo num tempo onde as verdades da palavra já começaram a ser distorcidas. Já tem pastor dizendo que precisa atualizar a Bíblia. Nós vivemos num tempo onde o sal já não salga mais, ele só serve para ser pisado pelos homens, a luz está sendo colocada debaixo do alqueire. Então, por alguns, né? Então, queridos, não há um tempo melhor. Não há um tempo mais necessário que você veja a necessidade. A começar pela sua casa. A começar pelos seus filhos. A começar por aqueles que te cercam. Pregar a palavra verdadeira. Confrontar o que não é verdadeiro. É necessário, queridos, muito mais. Jovens, acreditem. Só está começando. Se você não estiver firme, se você não se posicionar como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, você terá problemas. Há uma necessidade da igreja. Amém, irmãos? Amém. Você vai se posicionar contra o seu amigo, contra o seu irmão, não politicamente, mas contra as ideologias que estão sendo pregadas? Amém? O seu Senhor espera isso de você. Não é o pastor Fabiano, pastor Marcelo. É Jesus. Posicionamento. Ainda que sejamos levados para a cova dos leões. Ou para a fornalha. Você está pronto? Glória a Deus, irmãos. Para esse tempo nós fomos feitos. Então é necessário, em tempos que pastores estão se desviando, que a igreja permaneça firme. Eu vou ler um texto que está em Marcos 6, ele é referente também, porque essa passagem da multiplicação de pães, você encontra nos 4 evangelhos. Marcos 6, 34 diz assim: ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Esse texto completa o outro, então, Jesus que estava indo para o deserto, separar um tempo, quando viu a multidão, se compadeceu daquele povo, porque era um povo eram como ovelhas sem pastor. E o segundo ponto desta manhã é: precisamos ativar o nosso modo Cristo em nós. Não mais eu vivo, mas Cristo vive em nós. Ativar o nosso modo cristão verdadeiro. E o que isso quer dizer? Muitas vezes, querido, nós confundimos compaixão com dó. A dó é um sentimento que você olha,
tem dó e não faz absolutamente nada. Então eu tenho dó daquela pessoa, tenho dó daquele morador de rua, mas eu passo por ele e não faço absolutamente nada. A compaixão, muito pelo contrário, a compaixão é aquele sentimento de te colocar, sentir a dor, sofrer com aquela pessoa. A compaixão, ela traz um sentimento de obrigação de ajudar. Vocês estão me entendendo? Se você olha uma pessoa na rua e você, puxa, tadinha dela, você está tendo dó. Se você olha uma pessoa na rua e você fala, não, eu preciso fazer algo, eu vou lá orar, eu vou comprar um pão, você está se compadecendo dela. Os olhos da eternidade, quando nós olhamos através da cruz, e nós devemos olhar através da cruz, não, mas eu vivo, mas Cristo vive em mim. A cruz, tudo que era passado, eu olho através da cruz para o meu passado. E olho através da cruz para o meu presente. Tudo mudou. Nós precisamos ter os olhos da eternidade. Jesus fez isso. Então, quando Jesus olhou aquele povo, ele se compadeceu. É necessário que nós vivamos o evangelho que Jesus nos pregou. Nós precisamos esse ano, igreja, nos compadecer mais, agir mais. Sabe, eu coloquei uma frase forte aqui. Precisamos desromantizar a vida cristã. Nós romantizamos demais a vida cristã quando nem Jesus o fez. Jesus não falou assim, se você quiser vir após mim, entre no seu quarto, feche a porta e ore, até que você sinta uma vontade imensa de me seguir. Até que o Espírito Santo te põe uma alegria imensa e você me siga. Não, Jesus falou assim, se você quer me seguir, dia a dia negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e vem. Se você não se negar a si mesmo, não tomar a sua cruz, não vai conseguir me seguir. Foi isso que Jesus disse. Então essa vontade de fazer as coisas para Deus, essa vontade de vir ao culto, essa vontade de estar servindo no ministério, muitas vezes não vai ter. Claro que há momentos que você está mais fervoroso, mas queridos, há um tempo em que você não está. Há um tempo que o próprio Deus nos leva para um deserto, se você vai ter que servir, vai ter que negar a sua carne, vai ter que pegar a sua cruz e vai ter que segui-lo a Jesus. Porque Ele mandou, não porque eu estou com vontade. Então, que 2023 seja um momento e um tempo de não fazer aquilo que a gente tem vontade, mas de fazer aquilo que Jesus nos mandou fazer. Amém, queridos? Estão juntos comigo? Glória a Deus. Então, quando eu falo em desromantizar a vida cristã, é dar um passo, mesmo que você não queira, porque é no caminho que Deus vai nos mudando. Então, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Jesus talvez queria sair para o deserto, para ficar sozinho, mas ele negou a vontade dele, porque ele se compadeceu daqueles. Então, que nós possamos nos compadecer mais esse ano. Seguindo o texto de João, versículo 6. Jesus, ele fez uma pergunta, no versículo 5. Onde compraremos pão para esse povo comer? E João 6, a parte A diz, fez essa pergunta apenas para pôr Filipe à prova. Ali Jesus não queria, eu imagino que o meu Jesus, ele não está ali para ofender ninguém. Se Jesus nos ensina ou nos põe à prova, é para que nós possamos conhecer o nosso coração, é para nos ensinar. Então Jesus naquele momento ele estava querendo ensinar a Filipe algo. Principalmente para Filipe, mas para os discípulos todos. Então, um outro ponto, não perca a oportunidade neste ano de ensinar alguma coisa. Eu olho para cada um de vocês, tem alguns que eu não conheço muito bem, mas cada um de vocês tem algo a ensinar. Cada um de nós tem algo a ensinar. E quando nós ensinamos,
Nós estamos servindo, principalmente quando nós ensinamos no reino, nós estamos servindo a Deus. Jesus queria ensinar a Filipe que existia uma outra forma, que não a que Filipe estava pensando em utilizar, que é enviar o povo embora para que eles pudessem comer. Os discípulos queriam que eles fossem embora, que todo o povo fosse embora. Mas Jesus queria ensinar que existe um outro tipo, que existia um outro modelo de atuação. O modelo de atuação dos discípulos naquela hora é um modelo de muitas vezes nós utilizamos. Vamos deixar eles irem, olha a dó. Tadinhos, eles estão com fome, vamos deixar eles irem embora para que possam comer. Jesus falou, não, nós vamos alimentar-los. Nós temos um problema nas nossas mãos. Uma solução é, deixa o problema se resolver, deixa o problema ir embora, deixa o problema se resolver sozinho. A outra é, não, esse problema é meu. Nós vamos resolver esse problema. Que 2023 seja um ano de tomar para si as responsabilidades, querido. Mais responsabilidades. Não só na igreja. Pai, e eu me incluo, tome mais responsabilidades na criação dos seus filhos. Marido, tome mais responsabilidades na gestão da sua casa. Esposa, tome mais responsabilidade em ser cooperador idôneo. Filhos, tome mais responsabilidades em casa, em ajudar sua mãe, seu pai. Tome mais responsabilidades. Tome mais responsabilidades na igreja cristã bíblica. Se você não tem nenhuma responsabilidade aqui, nós temos várias coisas que precisamos de responsáveis. Tome responsabilidades no reino de Deus. O seu parente não convertido é sua responsabilidade. O meu parente não convertido é minha responsabilidade. Se seu irmão está indo para o inferno, é sua responsabilidade pregar o evangelho. Se seu pai e sua mãe não conhecem a Cristo, é sua responsabilidade. Ele vai se converter e vai ser salvo? Não sei, querido. Mas é sua responsabilidade pregar o evangelho. O que não dá é não fazermos. O que não dá é olhar e falar assim, deixa eles irem se alimentar, deixa o problema, deixa que outro prega. Eu vou orar para que alguém pregue o evangelho. Não. Jesus não era assim. E nós não devemos ser assim. Sabe, não perca a oportunidade. E às vezes são com atos. Certa vez, queridos, eu trabalhava em São Paulo e nós saíamos para almoçar em comboio, em bando. Eram uns 8 caras que saíam para almoçar. E determinada vez, eu voltando do almoço, eu encontrei uma senhora de rua, em situação de rua. E ela estava sentada chorando. E o Senhor me comoveu ali. E eu me compadeci daquela senhora. E eu lembro que as pessoas estavam voltando, eu falei, pessoal, eu vou parar. Aí eu parei, ela estava sentada, eu sentei do lado dela. Perguntei o que ela tinha, por que ela estava chorando. Ela estava chorando por causa do filho dela. Eu orei, eu dei dinheiro para ela. Perguntei se ela queria meu paletó porque estava frio. E ela falou que não, que ela estava com blusa. Demorou uns 5 minutos e os meus amigos ficaram ali parados, conversando. E fomos embora. Irmãos, passaram-se, 4, 5 anos, mudei de emprego. Aí quando eu saí desse outro emprego, um dos rapazes que estava ali, trabalhava comigo nesse novo emprego. E quando eu saí, ele mandou um e-mail para toda a empresa. E eu fiquei sabendo porque me mandaram esse e-mail. Dizendo assim, vocês conhecem o Fabiano? O caráter dele, vocês conhecem como ele era tal. Como nós não podemos nos esquecer daquele dia em que ele sentou do lado daquela mulher e conversou. Tal. A gente não tem ideia de como uma atitude nossa, de sal e luz, pode mudar a vida das pessoas. Você entende, queridos? Eu não estou falando isso para
Pastor Fabiano, até porque eu estou falando isso para que eu faça mais isso. Porque se eu fizesse isso todo dia, quantas pessoas eu não ia alcançar? Se você mudar a sua atitude esse ano, quantas pessoas nós não vamos alcançar? Igreja Cristã Bíblica, olha aqui ao seu redor, hoje está cheia a igreja, mas há cadeiras vazias. Se nós mudarmos as nossas atitudes de pregar o evangelho, de buscar, de tomar responsabilidade para nós, eu creio que nós vamos encher ainda mais esse salão, não por número, mais uma vez, mas porque o inferno precisa ser saqueado na sua família. Profetiza sobre uma cadeira, meu tio vai sentar aqui, meu primo vai sentar aqui, meu irmão vai sentar aqui, meu amigo fulano vai sentar nessa cadeira. Começa a profetizar, ossos secos, volte a viver. Não desperdice oportunidades. Remindo o tempo. Faça discípulos. Agora aquela pausa dramática que o pastor Marcelo sempre faz. Que é, faça ou não? Mas eu vou fazer. Quantos aqui têm discípulos na igreja? Levante a mão. Poucos. O discipulado não é uma atividade da igreja cristã bíblica, queridos. O discipulado é o modelo de Jesus. Mas a igreja cristã bíblica não tem um modelo de... Para de dar desculpa, irmão. Discipulado é andar junto. Não espere o modelo do pastor Marcelo, do pastor Fabiano. Não espere. Discipulado é... Mateus, vamos lá tomar um açaí? Você paga? Claro, sempre, né, irmão? Irmão, eu estou indo fazer compra, vamos comigo? Isso é discipulado. Então não espere um modelo. Faça. Ensine esse ano. Amém? Amém. Aleluia. Profetizo vários discipuladores no nosso meio. Parte B do versículo 6. Vocês devem estar assim, meu Deus do céu, isso vai acabar às 5 horas da tarde. Mas eu acho a parte mais... Eu separei porque eu achei fantástico. Olha o que diz no A, vou ler o A de novo. Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Jesus, quando viu a multidão, viu a necessidade da multidão, se compadeceu, ele já sabia o que ele ia fazer. Ele já sabia. Porque ele viu o problema, saudoso pastor Fernando, estava com Deus, já provavelmente recebeu uma direção, ele já sabia o que ele ia fazer. E teve um plano. Então, resoluções de começo de ano são uma maravilha, irmãos. Mas entre um sonho e uma realização, há um caminho grande. Então, se você quer ficar forte, tem adolescente que quer ficar forte esse ano. Não adianta você fazer o sonho e orar, Senhor, aumenta agora o bíceps. Em nome... Não adianta, irmão. É processo. Entre o sonho e a realização e ver você fortão no final do ano, tem um ano inteiro de trabalho. E não adianta você chegar e trabalhar de qualquer jeito. Então eu vou lá, vou fazer parte de perna, braço. Quem foi na academia já sabe, irmão, tem um processo. Primeiro são o quadríceps, aí no outro dia o bíceps. Tem um processo, tem um modelo. Se você não planejar, não sai. Não sai. Na nossa vida é a mesma coisa. Jesus já sabia o que fazer. Você já sabe o que você vai fazer para cumprir esses mirabolantes sonhos e resoluções que você fez? Você já pensou se dá? Eu quero fazer tal coisa. Aí você esqueceu que você é casado e tem filho. Aí já foi por água abaixo o plano. Porque eu quero fazer isso. Aí você esqueceu que você tem esposa. Foi por água abaixo. Como diz Jesus, ninguém começa nada sem antes calcular se vai conseguir terminar. Então, o plano é importante. Então, para que o seu sonho se realize, é necessário que haja
um projeto, um plano. E o plano de Jesus passava em alimentar as pessoas. Nós vamos falar isso um pouquinho mais para frente. Mas ele tinha um plano, e em algum dos evangelhos vai dizer que ele juntou pessoas de 50 em 50 e de 100 em 100. Isso aí é plano, estratégia. Então eu vou falar dos meus planos. Qual é o meu plano? Eu quero ler a Bíblia toda esse ano, mas eu vou fazer diferente. Porque eu quero estudar a Bíblia, duas partes da Bíblia de maneira específica, que eu acho que vai levar tempo. Primeiro é fazer uma correlação de profetas e reis, porque isso sempre ficou muito bagunçado na minha cabeça. Você lê os profetas, você lê o livro de reis, e eu não tenho isso muito claro na minha cabeça de qual rei era. Eu acho que isso é interessante, eu queria estudar isso. E também estudar o livro de Atos e as cartas. Mas eu não quero deixar o tempo, eu não quero deixar de ler a Bíblia toda. Então o que eu vou fazer? Eu vou ouvir a Bíblia. Vou ouvir a Bíblia. E isso é uma bênção, porque a fé vem pelo ouvir, não vem por ler. Brincadeira, irmãos. E muitos vão falar assim, mas ouvir a Bíblia não vale. Por que não? Não é a palavra de Deus? Claro que se você botar no vezes 2,5 só para... o Alvin, os esquilos lendo a Bíblia para você, não vale, irmãos. Mas se você ouvir, vale. Então eu já tenho tudo esquematizado. Vou deixar o Davi para ir para a escola, vou ouvindo a porção diária da Bíblia, vou chegar, vou o que eu vou fazer? Eu nem lembro mais. Vou me aprimorar no inglês. Não quero fazer propaganda, mas tem um aplicativo, irmão, da hora. Aí, ó, quem não posso fazer propaganda também, mas vocês também já sabem. Então eu tenho tudo planejado. Você tem planejado? No final do ano a gente conversa para ver se deu certo ou não. E quero aprender a tocar teclado, irmãos. Estou no caminho. Mas quando eu olho para o Rodrigo, eu falo, meu Deus do céu, tenho muito a caminhar. Versículo 7. Então, o outro ponto é, tenha um plano. Não saia fazendo. Tenha um plano. Ponha diante de Deus. Escute a direção do Senhor. E vai. Versículo 7 do capítulo 6. Filipe lhe respondeu, 200 denários não comprariam um pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Então Jesus tinha um problema, Jesus colocou esse problema e ele recebeu uma notícia. Senhor, não vai dar. Não temos dinheiro suficiente e não tem como. Não tem. E a vida, mais uma vez, é assim, irmãos. Você vai estar diante de relatórios ruins. Você tem um plano e você tem um relatório ruim. Você não tem dinheiro para cumprir o seu plano. Talvez você não tenha tempo para cumprir o seu plano. Mas você tem um plano, você sabe que isso é algo bom, que Deus quer que você faça. Tem um relatório ruim, não vai dar. Aí nós temos que mais uma vez ativar o nosso modo cristão, de fé, de falar, não andamos pelo que vemos, não andamos por aquilo que estamos vendo ou ouvindo, nós andamos pela fé, nós andamos por aquilo que nós cremos, e é o nosso Deus quem vai nos dar dinheiro, recurso, tempo, é Deus, porque com Deus, irmãos, com Deus, uma sandália que você tenha no pé, vai fazer você andar 40 anos sem que ela se gaste. Porque com o seu Deus, um bocado de farinha e um pouquinho de azeite vai te alimentar o tempo que for necessário. Você entende que com Deus, os seus 300 homens na guerra vão derrotar 135 mil. Sem o seu Deus vai dar tudo errado, mas com Deus, se fizermos debaixo da obediência e da direção do Senhor, creia, a despeito de relatórios ruins. Você tem um relatório ruim na sua vida esse ano? Você tem uma dívida enorme para pagar?
Não vou perguntar quem está vermelho no banco, irmão. Siga os princípios da palavra. Todos eles. Seja generoso. Mas eu não tenho como dar. Aquela viúva pobre só tinha uma moeda e deu tudo. Não estou falando, não tem nada a ver com dízimo e oferta. Tem a ver com princípio e generosidade de coração. Faça as coisas corretas no seu trabalho. Nessas horas de dificuldade financeira, o diabo vem trazendo ofertas. Ontem, eu preparando a palavra, Deus me lembrou. Fabiano, você não pagou a última diária da pousada que vocês ficaram no casamento do seu sobrinho. Eu fui para ele e falei, vida, a gente não pagou a pousada. Ela falou, pagou. Eu falei, não pagou. Não pagou. Mandei uma mensagem para a menina. Falei assim, ó, eu estou achando que eu não paguei, porque eu não lembro de ter feito o Pix. Ela falou, vou ver e te retorno. Não retornou até agora. Estou orando para ela não retornar, irmãos. Mas eu estou com consciência tranquila. Esteja com a consciência tranquila diante de Deus. Faça a sua parte. E Deus vai fazer a dele. Amém? João versículo 6, versículo 8 e 9. Outro discípulo, então aquela situação está rolando. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Eu acho fantástica essa passagem também, querido. Porque pensa, ali tinha umas 8.000 pessoas, tinha 5.000 homens, mais mulheres e crianças. 8.000, 9.000, 10.000 pessoas. E de repente vem um maluco, que deve ter procurado ali, viu aquela multidão e falou assim, ó, Senhor, tem aqui 5 pães e 2 peixinhos. Ainda ele faz a loucura e ainda se justifica, mas eu acho que não vai dar. Mas André é fantástico, queridos. Eu quero te incentivar neste 2023. Seja um André e ande com Andrés. O que significa isso? Se cerque de pessoas comprometidas, proativas, loucas. Porque Deus usa as coisas loucas para envergonhar as sábias. Seja louco, fora da casinha. Irmãos, eu sempre falo, se você conversa com Deus, você já é louco, irmãos. Porque você está conversando com nada. Você entende? A fé é loucura. Põe isso para funcionar mais. Então acredite nos sonhos. Não seja aquele que vai jogar pá de cal no sonho do irmão. Ainda que seja loucura, ouve. Fala, irmãos, tá bom, mas você já planejou, você já pensou como é que vai ser? O Tiago está aí? Não, né? O Tiago chegou para mim e falou assim, pastor, Tiago, se você estiver me assistindo, eu não sei se eu podia contar, mas vou contar. Pastor, Deus me deu uma cantata. Eu falei, é mesmo, Tiago? O senhor pode sentar para conversar comigo? Vamos, sentei com ele tomou um café. Falei, e aí a cantata? A cantata é aquela música do Morada, tal. Olhem para os olhos de Cristo. Muitos não conhecem, é uma música nova. Falei, nossa, que legal, e aí? É isso aí. Aí eu pensei comigo, nossa, Deus deu uma cantata para ele. Eu falei, amém, irmão. Agora precisa continuar, vamos fazer. Porque isso aí vai precisar de coral, vai precisar de banda. O que você está pensando? Sonhe. Sonhe. Sonhe junto com o irmão. Mas põe em prática. Cobre o irmão. Está aqui alguém que cobre o pastor Marcelo. O pastor Marcelo é sonhador, irmãos. Você, tá bom, e aí? E como que vai fazer? Porque precisa... E vai fazer como? Vai contratar a pessoa? Vai fazer? Eu que vou? Tomara que não. Mas faça. Cerque-se de Andrés. Seja louco. Pense, os pães que alimentaram aquela multidão. Os pães que alimentaram aquela multidão vieram da loucura de André. Foi ele que trouxe. Tudo bem, era do menino. Mas foi André que arrancou da mão do menino e entregou para Jesus.
Então a loucura de André fez que milhares de pessoas fossem alimentadas. Eu coloquei uma outra frase boa aqui. Me parece que Deus gosta, ou tem uma predileção, porque Deus não faz acepção de pessoas, mas tem uma predileção por aqueles que não ficam na zona de conforto. Deus está sempre querendo nos tirar da nossa zona de conforto, espiritualmente e naturalmente. Homens segundo o coração de Deus são aqueles que enfrentam gigantes, irmãos. Vou repetir essa frase porque ficou boa. Homens segundo o coração de Deus são homens que enfrentam gigantes. Ano de 2023 é ano de enfrentar gigantes. Amém? Pessoalmente e como igreja, eu creio nisso. Versículo 10, disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Aí você põe as mulheres e os filhos, que naquela época eu acredito que judeu tinha um monte de filho. Eu acho que tinha mais de 10.000 pessoas naquele lugar. Jesus tinha 12 caboclos. E ele falou assim: põe o povo para sentar. Senhor, mas cadê o microfone para dar um grito? Sem microfone. E eu estava meditando qual foi o maior milagre, irmãos. Multiplicar o pão ou fazer 10.000 pessoas pararem de falar. Porque... queridos, a gente quer abrir culto aqui nessa igreja e não dá, porque vocês ficam falando, e tem 300 pessoas aqui. Irmãos, bom dia! E ninguém nem aí. Agora você imagina 12 camaradas colocando 10.000 pessoas. Eu sou pai de 3 filhos, e o Douglas vai me concordar comigo. Eu já criança, irmãos. Você imagina? Fulaninho... Isaac, senta aí, Isaac, meu filho. Não, Eliseu, vem cá. E a criançada correndo, a palavra diz que todos sentaram. O que eu aprendo com isso, queridos? Que esses discípulos devem ter tido um trabalho. 2023 é ano de trabalho, amém? Para o reino, vamos trabalhar. Não tenha medo de trabalhar. Deus, sempre que tem alguma coisa, Ele manda alguém trabalhar, querido. Ele manda alguém para fazer alguma coisa. Noé, ele podia fazer uma bolha e botar a família dele dentro. Podia fazer uma baleia e engolir a família toda de Noé, como fez com Jó, e ficar 1 ano dentro da barriga da peixe. Podia ter feito. Mas Deus falou assim: Noé, vai trabalhar. Vai construir a arca. 2023 é ano de construirmos, de trabalharmos. E eu quero citar algo que o Marcelo Salgado, marido da Flávia, falou uma vez, eu nem lembro o que foi, mas me marcou tanto, que é importante. E eu quero que você receba isso como uma flechada no teu coração, irmãos. Jesus diz que a seara é grande e que poucos são os trabalhadores. A palavra de Deus não diz assim: a seara é grande e poucos são aqueles que se voluntariam. Os voluntários. Irmãos, a igreja de Jesus não precisa de voluntários, irmãos. Me entenda bem, eu vou explicar. A igreja de Deus, a igreja do Senhor Jesus precisa de trabalhadores. O voluntário vai quando quer, se puder. O trabalhador vai porque tem que ir. Se você é empregado, você tem que bater o ponto porque tem que fazer. Se você trabalha no sábado, ainda que você não goste, você vai porque você precisa. Porque você é um trabalhador, você não é um voluntário no seu emprego. O reino de Deus diz que a seara é grande e poucos são os trabalhadores. Sabe por quê? Porque tem muito voluntário.
Pausa dramática. Vire um trabalhador voluntário. E eu não estou apontando para ninguém, não. Eu estou falando de coração. Às vezes você está servindo, mas como um voluntário. Você, eu vou porque eu posso, porque esse horário é bom. Não. Faça porque você é um trabalhador que está trabalhando na seara do Senhor. Amém? 2023 vamos trabalhar mais. Está acabando. Hoje eu vou acabar rápido. Hoje. Versículo 11. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Isso é muito claro, né, irmãos? Antes de Jesus multiplicar aquilo que Deus tinha provido, ele teve um coração grato. Ele não saiu, ainda bem que teve, né? Ele agradeceu a Deus, porque Deus é bom, e Deus é o multiplicador. Tessalonicenses nos diz, Paulo, na verdade, aos Tessalonicenses, diz que em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo para convosco. A gratidão sempre precede um milagre, irmãos. Na multiplicação de pães, quando Jesus vai ressuscitar Lázaro, Jesus agradece a Deus. E há ressurreição. Se você precisa de algo ser ressurreto na sua vida, agradeça a Deus. Eu tenho um costume, isso é um meu costume. Cada um ora de um jeito, né? Eu preciso confessar algo para vocês. Eu reparo nas pessoas orando. Então, lá em casa, o Davi, ele já começa assim. Senhor Jesus, tal. A Manuela ora, Senhor Deus, eu oro Pai. Tem aqueles que falam, Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, eu quero pedir, Senhor Deus, para que, Senhor Deus, o Senhor Deus. Cada um ora de um jeito, é interessante isso, né? Não é errado, não. Mas eu tenho esse costume de ficar reparando, irmãos. Até para prestar atenção mais na oração, tá? E nem sei porque eu estou falando isso, irmãos. Seja grato. Eu tenho o costume de começar agradecendo. Estamos numa situação ruim financeira. Senhor, obrigado por o Senhor ter suprido nossa casa. Obrigado por o Senhor é bom. Porque o Senhor tem nos dado tudo o que nós precisamos. Faça isso. Um coração grato agrada ao Senhor. E como que você pode ser grato? Não só com palavras, irmãos. Servindo. Se você é grato à igreja cristã bíblica, sirva a igreja cristã bíblica. Se você é grato ao que Jesus fez por você, sirva a Cristo. Cumpra o ID, cumpra. Oferte na casa de Deus. Seja generoso com irmãos. Seja generoso com aqueles que precisam fora. Nós podemos expressar nossa gratidão de várias formas. Muitas vezes nós queremos ser gratos com alguém, não compramos um presentinho para alguém. É sobre isso. É sobre isso. Faça algo mais do que somente agradecer. E por fim, versículo 12 diz, depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos, ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Para esse ano, eu quero lembrá-los, esteja prontos sempre para a próxima. Faça o que tem que fazer, mas esteja pronto para a próxima. Jesus podia ter alimentado aquelas milhares de pessoas e ter jogado fora o pão, ter feito na quantidade certa. Eu não sei o que Jesus podia ter feito, mas a verdade é que ele não quis que se desperdiçasse nada, porque alguma coisa ele estava pensando em fazer. Provavelmente Jesus já tinha um plano também para esses pães e esses peixes que sobraram. Então, como eu dizia no antigo trabalho, você tem que matar o leão por dia e já amarrar o do dia seguinte, irmãos. É mais ou menos isso.
Esteja pronto para a próxima. Quando você encerrar alguma coisa, quando você fizer algo bom, pense o que mais que eu posso fazer. Qual é a próxima coisa que eu posso fazer? E não ser nécio e sentar e falar assim, bom, já fiz minha parte. Agora vou desfrutar e esperar o meu Senhor voltar. Não, irmãos. A obra continua. Então, quando você acabar algo, já pense, o que mais que eu posso fazer? Esteja sempre pronto para a próxima. Sempre. Sabe por quê, irmãos? A palavra fala sobre pastor, mas todos nós temos um chamado a cuidar uns dos outros. Porque enquanto você está matando o seu leão, uma ovelha vai estar perdida. E você vai ter que sair para correr atrás dela. Enquanto você estiver correndo atrás da ovelha perdida, vai vir uma cobra sorrateira, trazendo problema para você. Esteja pronto para enfrentá-la. Enquanto você estiver enfrentando a cobra, vai ter aquela ovelha te ajudando, mas na hora que você olha bem para a ovelha assim, tem um focinho estranho, um pelo meio estranho por baixo, um lobo. Essa é a vida do cristão, irmãos. Sempre trabalhando, sem parar, sem retroceder, porque nós somos um povo que não retrocede, amém? Mas pronto para a próxima, com planos feitos. Então eu gostaria nesta manhã de encerrar te perguntando, quais são os seus planos? E rapidamente, te lembrar agora eu posso falar, dos 9 pontos. Sempre haverá uma necessidade no reino, esperando por você. Precisamos, no ano de 2023, ativar o nosso modo Cristo, olhar de Cristo, nos compadecer, andar em amor. 2023, nós não podemos perder a oportunidade de ensinar alguém, de andar junto com alguém, ensinar e aprender. Em 2023, para 2023, tem um plano. Jesus já sabia o que ele ia fazer, já saiba o que você vai fazer. E peça a Deus sabedoria para cumprir aquilo que você quer e aquilo que você decide fazer. Não se preocupe com relatórios e diagnósticos negativos. O fato de você ter entrado com diagnóstico negativo em 2023 não significa que você vai morrer por causa disso. Né, Dudu? Nosso Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas. Então não olhe para relatórios e diagnósticos ruins e se dê por vencido. Não. Creia. Seja e se cerque de pessoas proativos, comprometidos e meio louco, irmãos. Põe para agir as suas loucuras. Põe na mesa os planos. Viu, Flávio? Sinto o Senhor dizendo para você e para o Marcelo. Há planos loucos que Deus tem plantado ou plantou no seu coração. Que vocês olhem e falam assim, não, mas isso não vai funcionar aqui ou nesse momento. Traz à mesa. Não deixe de falar sobre os planos, porque são de Deus. Não tenha medo de trabalhar. A obra de Deus precisa de trabalhadores e não de voluntários. Não me entendam errado, eu quero fazer um parênteses antes de acabar. Se você não pode, e que você, pastor, eu trabalho, minha vida é super corrida, mas eu sou voluntário, agora eu fiquei meio preocupado, porque eu não posso servir dando aula do jeito que você espera. Não tem nada a ver com isso, irmãos. Você pode continuar sendo voluntário, parar quando precisar, é natural. Mas se você pode, faça mais. E enquanto você é voluntário, que você seja um trabalhador. Um voluntário com o coração de trabalhador. Seja grato pelo que tem. Então agradeça o ano de 2022, eu creio que todos nós já fizemos. Mas se você não fez, agradeça. Entrega para o Senhor e fala, Senhor, multiplica. Ou, Senhor, ressuscita.
Ou, Senhor, faz algo novo. Eu preciso de um 2023 diferente. E por fim, esteja pronto para a próxima. Mate um leão por dia e amarre o do dia que vem, do amanhã. Já faça algo planejado. Amém? Feche os teus olhos. Essa palavra é uma palavra para nos animar a seguir. Eu quero que você reflita nesse ponto que eu falei. Pensa nos planos que você fez. Tire um tempinho agora para ver se você vai conseguir concluir. Comece a entregar para Deus. Pedir para Deus que te transforme naquilo que você precisa ser para cumprir esses planos. Pai, nós queremos, diante disso que foi exposto, Deus, uma palavra tão prática, Deus. Queremos entregar o nosso coração diante do Senhor. Gratos, Pai. Gratos porque até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor e a Tua bondade estiveram conosco. Obrigado mesmo, Senhor. Porque nós podemos ver a Tua bondade todos os dias atrás de nós. Quando eu olho para a minha família, Senhor, eu vejo quanto amor o Senhor despende sobre os meus. Quando eu olho para a igreja, os testemunhos, eu vejo o quanto amor o Senhor lança sobre nós. Queremos ter um coração grato por tudo que vivemos até aqui, mas nós não somos de um povo, Senhor, que retrocede. Nós somos de um povo que corre atrás de gigantes, Deus. Nós somos um povo que corre atrás de construir arcas, Deus. Nós somos um povo que quer trabalhar para o Senhor. Nós somos um povo que quer, Deus, cumprir o Teu chamado. Nós não queremos que a nossa luz esteja debaixo do alqueire. Nós não queremos que o nosso sal seja jogado para que os homens pisem. Nós queremos fazer a diferença nessa terra. Pai, em nome de Jesus, que em 2023 nós possamos ser essas pessoas, que a Igreja Cristã Bíblica possa ser uma igreja sal, que a Igreja Cristã Bíblica possa ser uma igreja luz. Deus, que nós como um corpo, Deus, como um só corpo, nós possamos andar e trabalhar, Deus, naquilo que o Senhor tem para nós, na porção que o Senhor tem para nós. Leva-nos, Deus, a sermos mais loucos, como eu preguei, Deus. Pai, que creiamos mais no sobrenatural do Senhor, que essas histórias que nós ouvimos, que estão na palavra, não sejam histórias com E, mas que sejam relatos de um Deus que continua amando e fazendo, e parando o sol, e abrindo o mar, e o que for necessário para cumprir o seu propósito. Nós cremos num Deus que é o Senhor, o nosso Deus. Pai, em nome de Jesus, fortalece os nossos pés, as nossas mãos, que em nome de Jesus nós sejamos capacitados a correr em 2023, que nós sejamos agora capacitados a ter visão, Deus, planos para os nossos ministérios, plano para as nossas famílias, plano para os nossos trabalhos, onde trabalhamos. Senhor, queremos ser como Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, que faz a diferença, Deus. Queremos fazer a diferença onde somos plantados. Pai, que cada um desses 9 pontos citados, Deus, esteja diante dos nossos olhos, e que a necessidade do Senhor, como nós ouvimos já, que o teu coração bate almas, que essa necessidade de almas que o Senhor tem possa estar diante dos nossos olhos, e que nós possamos corresponder ao plano que o Senhor tinha para a sua igreja enquanto o Senhor morria naquela cruz, Deus. O Senhor via uma igreja vencedora. O Senhor não morreu para uma igreja perdedora. O Senhor não morreu para uma igreja acomodada. O Senhor não morreu por uma igreja morna. O Senhor morreu por uma igreja vencedora. O Senhor via a sua igreja, o fruto do seu penoso trabalho. E eis-nos aqui, Deus, queremos corresponder àquilo que o Senhor deseja de nós, Pai. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém? Estamos juntos em 2023, queridos? Glória a Deus.